A equipe de basquete feminino de Blumenau foi até o Rio de Janeiro e terminou a fase de classificação da Liga Nacional com vitória, 70-57 contra o LSB. Faltam 4 jogos que serão disputados entre hoje e quinta-feira para terminar essa primeira etapa que vai confirmar os 8 classificados para os playoffs. Blumenau já está garantido no mata-mata. No momento, é o 4º colocado. Tem 61,1% de aproveitamento, 18 jogos, 11 vitórias e 7 derrotas, 29 pontos. O líder é Araraquara, que tem 33. Uma campanha, portanto, de respeito que precisa ser valorizada, sobretudo quando começar o mata-mata com os jogos aqui no Galegão, porque a média de público, 200 torcedores, é muito baixa até aqui. Já o futsal segue mal na Liga Nacional e a média de público no SESI é muito boa. É um contraste. O time foi até o Rio Grande do Sul e foi goleado pelo vice-líder Carlos Barbosa, 6-1. Com isso, permanece fora do bloco de classificação, o G16. Ainda segue o futsal em 20º lugar. Campanha de 2 vitórias, 1 empate e 8 derrotas. A equipe volta a jogar pela Liga Nacional na próxima segunda-feira em Pato Branco, lá no Paraná. O Pato, que é o 13º colocado, e o time busca a reação. No futebol, na Série B catarinense, a segunda divisão, somente 3 partidas disputadas na terceira rodada, em Lages, Joinville e Ibirama. O Nação abriu o placar com esse gol do Léo Caeté. Em mais uma bola cruzada na área, Paganelli jogou contra o Patrimônio. Pelo menos foi colocado na súmula da arbitragem. O Blumenau reclamou bastante de um toque no braço do adversário. E no contragolpe, o Beck se abriu e Vinícius Felício teve tranquilidade, passou por Gotti para confirmar a vitória. Nação 3, Blumenau 0. Em Lages, João Paulo abriu o placar para o Inter contra o Guarani, que empatou com Bruno Henrique. Ficou nisso, Inter 1, Guarani também 1. Vamos ficar devendo os gols da vitória de 2-0 do Metropolitano sobre o Carlos Renault de Brusque, porque a empresa que faz a transmissão para a Federação Catarinense de Futebol teve problemas de sinal lá em Ibirama. Caio César e Pablo Alves marcaram e colocaram o Metrô na liderança. O técnico Rodrigo Casca avaliou o desempenho do time. A vitória em si dentro de casa nessa competição é fundamental, né? Você fazer pontos fora de casa e ganhar dentro de casa, né? Eu acho que você consegue ter uma pontuação muito boa, né? Era a prioridade nós ganhar hoje, é porque a gente já tinha feito um jogo em casa, né? E fomos muito abaixo. Hoje a gente teve uma apresentação bem melhor. Às 19h tem jogo atrasado da segunda rodada entre Criciúma e Atlético Catarinense de São José. O jogo vai ser no Heriberto Wilson, lá em Criciúma. O Tigre pode assumir o segundo lugar, como mostra a classificação, até porque o Criciúma só jogou uma partida até aqui. Metropolitano líder, segue o líder aí, 7 pontos. Guarani, Nação, Internacional, Tubarão, Blumenau, todos com 4 pontos. O Criciúma com apenas uma partida tem 3. O Caravaggio tem 3, 2 jogos. Atlético Catarinense, Carlos Renault, 1 ponto somado até aqui. Domingo que vem, ainda pela terceira rodada, o Criciúma enfrenta o Caravaggio em Nova Veneza. 4ª rodada, essa que segue agora durante a semana, domingo tem Blumenau e Atlético Catarinense em Indaial. Esse jogo pode ser antecipado para o feriado de quinta-feira. E dia 22, só no dia 22, o Metropolitano enfrenta o Criciúma lá no sul do estado. Essa semana, portanto, o Metrô não vai jogar pela segunda divisão. Na Série A, Palmeiras líder, terceira rodada, terceira derrota, melhor dizendo, seguida do Flamengo, na reestreia de Dorival Júnior. E muito mais. Bola na rede aqui no Balanço Geral. Sábado, o Corinthians até dormiu na liderança ao vencer o Juventude em Itaquera por 2-0 com gols do Adson e do Gustavo Mantuan. Na reestreia do Dorival Júnior, o Flamengo perdeu para o Internacional no Beira-Rio. Wanderson abriu 2-0 no placar. O primeiro gol, um detalhe, com 1 minuto de partida. O Andréas Pereira até descontou para o time carioca. Contudo, Pedro Henrique confirmou a vitória colorada. Internacional 3, Flamengo 1. No Mineirão, o Atlético Mineiro até saiu na frente do Santos com esse gol do Sávio. Só que o Rian Seco deixou tudo igual. Atlético Mineiro 1, Santos também 1. 1-1 também para Cuiabá e Bragantino na Arena Pantanal.
Arthur fez 1-0 para o Bragantino e o André empatou para o Cuiabá. E no Maracanã, o Fluminense perdeu para o Atlético Goianiense 2-0. Gols do Jefferson e do Wellington Rato. Nos jogos de domingo, no Castelão, Fortaleza e Atlético Paranaense não saíram de um empate em 0-0. Igualdade também na Serrinha. Mendonça, o colombiano, abriu o placar para o Ceará. Ele tem 7 gols no campeonato, é o vice-artilheiro. O Calério do São Paulo tem 9. De pênalti, Pedro Raul empatou. Goiás 1, Ceará também 1. No Morumbi, com esse gol do Patrick, o São Paulo superou o América Mineiro, 1-0. E no Couto Pereira, com gols do Dudu e do Rony, o Palmeiras bateu o Coritiba por 2-0 e assumiu a liderança da Série A. Coisa feia fora de campo ontem lá no Couto Pereira, briga generalizada, bandidagem das torcidas organizadas de Coritiba e Palmeiras, e teve um torcedor que morreu, mas foi constatado que ele não foi agredido. Ele sentiu mal súbito, teve um ataque cardíaco, é de São Paulo, 25 anos, infelizmente perdeu a vida. 11ª rodada, 7 da noite, tem Botafogo e Avaí, e a classificação tá desse jeito. Palmeiras na frente, mas o Corinthians está colado ali, a briga está muito boa pela Série A, na liderança, 22 pontos contra 21. São Paulo também está bem, 18 pontos, Internacional crescendo bastante, 18. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, 17, Coritiba, 15. Fluminense, América Mineiro, Santos, Bragantino, Ceará, Goiás, 14. Atlético Goianiense, 13. Flamengo, 15º, 12 pontos ao lado do Botafogo. Zona do rebaixamento, Cuiabá com 12, Avaí 11. Juventude 10 e o Fortaleza com 7. Série B, o Vasco mostrou a sua força ao bater o líder Cruzeiro. Dos 3 catarinenses em campo pela 12ª rodada, só o Criciúma venceu. Maracanã lotado, 63 mil torcedores viram a vitória do Vasco para cima do líder Cruzeiro por 1-0. Com esse gol de cabeça fulminante do Getúlio, ex-Avaí, depois da assistência do Nenê. O Vasco só não se tornou vice-líder porque o Bahia, com esse gol do Mugni, venceu o Operário em Ponta Grossa por 1-0. Teve confronto catarinense na sexta-feira na Arena Condá e de virada perdia por 2-0. O Criciúma derrotou a Chapecoense, 3-2 placar final. E no Augusto Bauer, mais um tropeço do Brusque, desta vez para o Ituano. 1-0, gol do Rafael Elias. Cruzeiro líder, 28 pontos, Bahia 25, Vasco 24, Sport completa o G4 com 18 pontos. Só que pode ser ultrapassado pelo Grêmio, tem confronto direto hoje entre Sport e Grêmio em Recife. O Criciúma é o 6º com 16, o Brusque é o 13º colocado com 13 pontos e a Chapecoense é a 18ª com 12, está na zona do rebaixamento nesse momento.